Boa noite, pessoal. Eu me chamo Patrícia Germano, eu sou a professora responsável pela disciplina Educação e Tecnologias da Informação e da Comunicação, no mestrado em Educação e Multidisciplinaridade, oferecido pela FAC-Norte, em parceria com o Instituto Bioeducação. Esse tutorial é específico para a turma de Lagoa de Roça, a turma do Polo 1, a turma 1 do Polo de Lagoa de Roça, a quem eu solicitei, no finalzinho do mês de janeiro, a confecção de sites em grupo pelos integrantes, pelos mestrandos e mestrandas daquela turma. A ferramenta que eu disponibilizei para que eles pudessem postar os seus sites até o dia 15 de fevereiro foi o Google Sites. O Google Navegador, ele nos oferece, além de vários recursos como o Google Play, como o Google Drive, como o Google Docs, ele também nos oferece o Google Sites. Então, em vistas da facilidade desse hospedeiro, eu achei interessante fazermos os nossos sites, os sites dessa turma, com temas voltados, os temas voltados para a educação e tecnologias digitais de informação e da comunicação, com temas voltados para o letramento digital, voltados para o professor 2.0, enfocando também as habilidades que um professor deve ter justamente no domínio dessa nova ferramenta. Então, já no período de conclusão desse site, como naturalmente acontece quando estamos, como somos imigrantes digitais, alguns professores, alguns mestrantes e mestrandas apresentaram um questionamento em relação à postagem de comentários a partir do Google Sites. O Google Sites, ele não mais está permitindo, infelizmente, a publicação de comentários nos sites, sem que o administrador do site tenha habilitado, através da inserção de e-mails, na sua plataforma de administração. Então, fica impossível para os alunos da turma postarem os seus comentários, uma vez que todos os e-mails de todos os alunos necessariamente precisariam estar cadastrados. Apesar de ser um número pequeno, diante desse imprevisto que o sistema nos impôs, a internet ela nos possibilita saídas, né? E eu encontro nesse tutorial um mecanismo para que a gente, de certa forma, consiga driblar, né, ou sanar esse imprevisto que aconteceu, né? O Google, apesar de muitos pedidos, de muitas enquetes na internet, justamente pedindo para que habilite essa função novamente, como outrora acontecia, o Google ainda não se manifesta, né? A tal ponto de que alguns usuários, alguns websites preferem utilizar outros hospedeiros que não mais o Google Sites, justamente por essa carência nessa questão dos comentários. Um site sem a interação, não é? Na questão do conhecimento em si, né? Na interação com o usuário, ele não se justifica, já que todo o perfil justamente da internet 2.0 é essa possibilidade do prosumer, não é? Tanto produzir essa coautoria, essa cocriação que é feita entre as partes envolvidas. Então, a gente busca uma saída para que a atividade possa, enfim, ter a finalização esperada, não é? E a conclusão que nós almejamos durante o nosso encontro, ela possa realmente se efetivar. Então, como é que nós vamos postar um comentário sem precisarmos necessariamente elencar os e-mails de toda a turma? Logicamente que se o aluno, aquele grupo, pretender habilitar para comentários o seu grupo restrito, ele pode, na página dos perfis, inserir os e-mails das pessoas que estão habilitadas para, de certo modo, colocar os comentários diretamente na página do site. Mas para que, a essa altura, localizar os e-mails de todas as pessoas da turma poderia gerar um trabalho muito grande, então nós vamos encontrar uma saída para que as atividades realmente possam ser concluídas. Então, o que é que nós vamos precisar fazer? Primeiramente, é interessante que o aluno ele saiba que a partir do momento que o administrador do site ele se cadastrou no Google, tem uma conta do Google, ele pode utilizar as ferramentas
que o Google oferece. E uma delas é justamente o Google Drive, que é uma espécie de armazenador, né, onde eu posso justamente criar e guardar sincronicamente com o Drive da minha máquina os meus documentos, né, publicados. Essa ferramenta do Google foi criada no ano de 2012. Então, eu vou entrar nas contas do Google, eu vou procurar aqui o Google Drive. Eu vou procurar Google Drive. Aqui eu já encontrei o Google Drive e eu clico nele. Logicamente, se eu não estiver cadastrado, eu vou ter que fazer todo aquele processo de indicar meu nome, colocar minha senha. É importante que a senha e o e-mail que você for cadastrar seja o mesmo que você tenha cadastrado sua conta do Gmail e também a conta do seu Google Sites, que é o motivo, né, que leva você a chegar até o Google Drive. De certa forma, esse imprevisto acaba por trazer a vocês uma nova ferramenta do navegador Google, que é justamente a possibilidade, que nos dá a possibilidade de armazenar num Drive, que é um software ligado com o hardware do computador, né? Mas um software que você pode, de certo modo, guardar seus arquivos. Então, imagine que se seu computador ele tiver algum tipo de defeito ou for roubado, alguma coisa aconteça, de posse dessa senha e eles estando sincronizados com o Google Drive, você vai ter acesso aos documentos que você ali postou, não é? Sem muito quebra-cabeças. Então, aqui você vai digitar a sua senha e entrar nesse ambiente que é o Google Drive. Esse aqui é o meu Google Drive, logicamente. Aqui vocês já estão vendo alguns dos meus documentos que estão armazenados no disco, né? Claro que os documentos que você não tinha ainda, eles só vão armazenar os documentos que você for colocando, você for enviando ou que você for digitando a partir do momento que você tiver feito e se inscrito nessa conta e nesse serviço. Então, aqui eu cheguei no Google Drive e aqui do lado eu tenho o meu disco. Aqui eu tenho um íconezinho com o nome criar. Então, eu vou clicar no nome criar e vou abrir um tipo de documento que eu escolho aqui como formulário. Então, o Google Drive ele vai automaticamente me dar uma série de templates, de opções, para que eu queira algum tipo de formulário. Então, eu posso escolher entre eles. Então, vamos escolher esse aqui, que é um modelinho papel de carta. E aqui, sem esquecer que eu preciso colocar o tipo do meu formulário. Então, eu vou colocar o nome, por exemplo, enquete, que é algo que eu acho interessante vocês postarem em seus sites. Então, aqui eu coloco OK. Aqui eu posso colocar uma pergunta para a minha enquete. Então, eu posso digitar, por exemplo, qual a sua opinião sobre o nosso site? Interrogação. Então, eu não preciso colocar um texto de ajuda, mas se eu quiser, por exemplo, eu poderia aqui colocar, utilizando a ferramenta Ctrl+C, Ctrl+V, uma parte, né, um fragmento de um texto que desse alguma ideia sobre o site. Enfim, aqui é uma coisa bem simples, é o padrão do Office, do Word, que todo mundo sabe. Então, o meu tipo de pergunta vai ser um tipo de pergunta de múltipla escolha, ou eu quero que as pessoas me respondam através de um texto. Eu quero de múltipla escolha. Então, eu deixo marcado aqui. E aqui eu posso colocar a minha primeira opção. Posso colocar ruim, minha primeira opção. Minha segunda opção, eu posso colocar mais ou menos. Minha terceira opção, eu posso colocar bom. E minha quarta opção, muito bom. Não preciso eu colocar que minha pergunta é obrigatória, para que não fique o nome obrigatório aqui em cima. E aqui eu vou escolher como é que eu quero que ele participe. É importante deixar essas 3 caixinhas aqui marcadas.
porque é quando você vai poder ver as respostas. Você pode concluir aqui e enviar o formulário que ficará salvo no seu Google Drive, certo? Veja bem que nós salvamos essa enquete às 21h06. 6 minutos. Então, feito isso, eu posso editar quantas vezes eu quiser. Por exemplo, se eu não gostei de alguma coisa, eu posso desfazer. Posso refazer. Por exemplo, o título, enquete. Eu não estou gostando do título enquete. Enquete sobre o site. E aqui, eu novamente envio o formulário e concluo. Feito isso, eu vou agora abrir o meu site. No meu caso, nós vamos usar o nosso site feito para a turma de Lagoa de Roça. Então, eu vou procurar no meu Google Sites. Abro uma outra aba, Google Sites, vai estar aqui. E aqui eu encontro os meus projetos de sites. Vamos ver. Então, aqui está Educação e TICs. Encontrei. Bem, Então, aqui eu tenho minhas páginas, que a gente já é bem familiar esse ambiente para vocês. Aqui eu posso, por exemplo, eu quero colocar aquela enquete nas boas-vindas, na minha página de boas-vindas. O que é que eu devo fazer? Como eu devo proceder? Eu devo ficar na página boas-vindas e clicar em editar página. Então, aqui embaixo, eu quero que logo aqui embaixo apareça a minha enquete que está salva no Google Drive. O que é que eu devo fazer? Como é que eu vou trazer a minha enquete do Google Drive para o Google Sites? Eu vou entrar em Inserir, abrir aqui a caixa de diálogo e encontrar o Google Drive. Achei o Google Drive e eu encontro a expressão formulário, o link para o formulário. Automaticamente eu abro e vou encontrar todas as minhas enquetes. Entendeu? Todos os meus textos. Então, tudo que eu fiz. Então, a minha última foi essa daqui. Enquete. Salva de 21h06. Ele me aparece como 4 minutos. Então, aqui eu seleciono, salvo, e ela vai aparecer aqui. Se eu quiser, eu posso desajustar, eu posso ajustar, fazer o que eu quiser aqui dentro dessa planilha. Não esquecendo de salvar, porque quando ela estiver salva, é que eu vou ter acesso realmente àquilo que eu coloquei. Então, veja só, quando o seu usuário tiver acesso à sua página, ele vai achar a enquete. Qual é a sua opinião sobre o nosso site? Ruim, mais ou menos, bom ou muito bom? Eu achei nosso site bom. Então, eu clico aqui e envio a resposta, certo? E aqui, logicamente, ela não vai ficar registrada aqui imediatamente, mas eu posso ver respostas anteriores, clicando aqui. Isso vai acontecer também com o seu usuário. Ele vai ter acesso às pessoas que acharam bom, né, a quantidade de pessoas que acharam o site bom, ruim, ou mais ou menos, o número de respostas diária, quantas pessoas responderam. Então, por aqui é que eu vou ter condição de acompanhar vocês, certo? Isso aqui eu posso fechar a qualquer momento. Então, vamos dizer que eu não queira colocar apenas uma enquete. Eu queira colocar um comentário, um espaço para que sejam postados os comentários, que é a grande inquietação da turma. Então, o que é que eu devo fazer? Eu devo voltar no meu Google Drive, aqui encontrar em criar e novamente chegar em formulários. Lá em formulários, eu devo escolher o tipo de caixinha que eu quero que meus comentários apareçam. Imagine que eu quero borda de losangos. Então, eu crio aqui. Aqui, eu tenho que ter bem claro que eu tenho que me lembrar de colocar o título do meu formulário, comentários dos internautas. Ok. Então, agora eu quero um tipo de página que não é de mais de múltipla escolha, um tipo de pergunta que não é de múltipla escolha. Então, aqui eu posso colocar um título para a minha pergunta. Uma opção nas tarefas de vocês, por exemplo,
Você se considera um professor letrado digitalmente? Então, eu não quero mais de múltipla escolha. Eu quero que as pessoas me respondam através de um texto. Então, aqui vai estar, eu coloquei um texto, a resposta das pessoas devem ser validadas para... Eu só vou receber textos, justamente nisso aqui. Eu vou marcar os 3 links para que eu tenha a possibilidade de acompanhar os comentários depois. E eu vou concluir. Depois de concluído, eu envio o formulário. Concluído, incorporo, concluído. E este formulário, comentários dos internautas, ele deve aparecer no meu Google Drive. Ele está salvo no meu Google Drive. Então, eu vou agora voltar para o meu site, Google Sites, e vou colocar aquele comentário. Eu não quero mais que ele apareça na página inicial. Eu quero que ele apareça na introdução. Então, eu clico na página introdução e vou em editar a introdução. Na introdução, vejam só, eu já tinha colocado até algumas coisas aqui. Nesse espaço, eu quero colocar o meu comentário, a minha caixa de diálogo de comentários criada no meu Google Drive. O que é que eu vou fazer? Vou em inserir, vou no ícone Google Drive, encontro o formulário, clico e procuro o formulário que eu quero. Comentários do internauta, seleciono e automaticamente eu vou salvar aqui. Logicamente, eu posso incluir uma borda, eu posso incluir um tipo, eu posso diminuir, eu posso aumentar, certo? Então, aqui eu salvo da forma que eu queria e ele vai aparecer aqui. Sem esquecer de salvar na página do Google Sites. Então, vai ser um intercâmbio entre o Google Sites e o Google Drive que vai me habilitar. Então, aqui, você se considera um professor letrado digitalmente? Claro que não. Ou claro que sim. Afinal, ainda estou aprendendo as ferramentas digitais. Então, aqui eu envio. E aqui, quando você entrar, ou o professor, qualquer outro internauta, usuário no seu site, ele pode ver as respostas anteriores clicando aqui, certo? Ainda existe uma possibilidade de vocês restringirem o tipo de comentário para que as pessoas que coloquem esses comentários ou que interfiram nesses formulários do Google Drive deixem o seu e-mail, mas aí isso requer um nível mais aprofundado da questão, tá certo? E que para esse momento eu acho que já é suficiente para que a gente não perca tanto tempo. Logicamente, na internet, nas ferramentas digitais, o grande desafio do aluno é ir além do que o professor ensinou, tá certo? Do que o professor sugeriu. Aquela relação de professor como detentor do conhecimento se esvai nesse ambiente em que as descobertas devem ser compartilhadas. Então, vocês mesmos podem, de posse do Google Drive, começar a mexer nos ícones, começar a encontrar outras possibilidades e outras saídas para esses problemas que, porventura, venham a acontecer. E é muito bom que eles aconteçam, porque justamente eles vão tirando o usuário de sua zona de conforto e fazendo com que o aluno busque soluções para os problemas. Na dúvida, não é? Que justamente nascem e afloram os conhecimentos. Tá certo? Então, tenham uma boa noite. Espero que tenha ajudado vocês. E espero ver esses sites com os espaçozinhos, tanto para enquetes como para comentários, bem formalizados e já no ar durante essa semana, para que as turmas possam realmente interagir como nós combinamos. Paz e luz para vocês. Um beijão da professora Patrícia Germano. Obrigada.